Vamos fazer uma breve passagem por cada uma destas leituras, porque todas elas nos dizem alguma coisa de bom e de útil. Começamos já pelo Evangelho. O Evangelho começava por dizer que seguia Jesus uma grande multidão. Ou seja, quem seguia Jesus não eram as elites, não eram aqueles que se achavam acima dos outros. Multidão, aqui no conceito dos Evangelhos, é mesmo o povo. As pessoas mais pobres, podemos imaginar os cegos, aqueles que Jesus andava a curar e que precisavam de cura, os cegos, os coxos, a gente mais pobre, eram os que seguiam Jesus. Os mais ricos normalmente não se gostam de misturar com o povo, vão no seu avião privado, têm o seu gabinetezinho no estádio de futebol, portanto, têm as suas coisinhas bem organizadas, não se juntam com o povo. Aliás, até o próprio Zaqueu, quando quis ver Jesus, não se juntou ao povo, subiu a uma árvorezinha para dali estar comodamente a ver Jesus passar. Portanto, é bom nós termos isto presente. Quem estava atrás de Jesus era a multidão, era o povo. Aquela gente que tinha ouvido falar de Jesus, aquela gente a quem Jesus já tinha falado, libertado, convencido. E é para esta gente que Jesus dá 3 condições de seguimento. E volto a frisar, era para as multidões. Não era campanha vocacional, não era para frades, não era para padres, não era para freiras. Jesus falou para quem da multidão o queria seguir. Não porque Jesus falava bem, não só porque Jesus fazia milagres, mas porque se identificava com a vida e com a pregação de Jesus. Então nós temos, para todos nós, padres, não padres, freiras, não freiras, casados, solteiros, divorciados, recasados, a pensar em casar, pensar em ser padre. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem que ter estas 3 condições dadas pelo próprio Jesus. Vamos falar um bocadinho sobre cada uma delas. Primeira, preferir Jesus. Esta é uma leitura que nos incomoda um bocadinho, esta passagem, porque uma má interpretação poderia levar-nos a concluir que nós devemos abandonar a família para seguir Jesus. Não é isso que Jesus diz. Se Jesus tivesse dito assim, nós não podíamos cumprir o 4º mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Portanto, Jesus não diz, abandonem, como se eles tivessem morrido, e sigam. Não é isso que Jesus diz. Jesus o que diz é, vocês têm a família é muito importante, mas têm que me preferir a mim. E, aliás, isto vai de acordo com o 1º mandamento da lei de Deus. Se há o 4º, também há o 1º. Os que andamos assim numa catequese mais rígida, aprendemos que o 1º mandamento da lei de Deus é amar a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas. Deus acima de tudo. E esta é uma condição para quem quer ser cristão a sério. Deus acima de tudo. Entre ficar em casa a jogar ou a estudar e vir à missa, Deus acima de tudo. Entre ficar instalado no meu sofá e poder ajudar alguém que precisa, Deus acima de tudo. É isto que nós temos lá para a nossa vida, sob a primeira condição para seguir Jesus. Preferir sempre Jesus. Vamos à praia. Não temos tempo de ir à missa. Não podemos vir uma hora antes. Não podemos ir uma hora depois. Não podemos ver se lá há um sítio onde a gente possa ir à missa. Preferir Deus sempre. Que não significa abandonar os outros, mas ter Jesus como preferência. Vou-vos dar este exemplo prático do dia-a-dia, mas sobretudo para quem é goloso. Imaginemos que nós vamos a uma festa, temos 30 sobremesas doces. 30. Não vamos comer 30, porque senão os diabetes é que aparecem mesmo. Temos que fazer uma escolha. E se só ficassem 2, e não pudéssemos escolher os 2, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que preferir um e deixar o outro. Não significa que nós não gostamos do que deixamos, mas preferimos. Assim com Deus. Nós preferimos. Deus tem a primazia. Deus tem o primeiro lugar. Quando eu acordo, para quem é que vai o meu primeiro bom dia? Se é que eu digo bom dia a alguém quando acordo. Há pessoas que são de mau humor que não dizem sequer bom dia. A quem é que eu digo bom dia quando acordo? É a Deus, que está acima de tudo. À noite, quando me vou deitar, penso um bocado na minha vida,
faço o meu exame de consciência. A quem é que eu peço desculpa do mal que fiz? E a quem é que eu agradeço o bem que me foi dado? A Deus, que está acima de tudo? Quando eu estou numa conversa que não leva a lado nenhum, que a primeira leitura dizia isso, a gente mete-se nas conversas e não percebe nada, mas temos sempre opinião. O achómetro está sempre ligado. Ora, eu acho e eu penso, eu acho, eu penso, eu acho, eu penso. E a primeira leitura diz: os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas reflexões. A gente acha, pensa. Em vez de andarmos a dizer mal dos outros ou meter-nos em conversas que não interessam nem são, agora a dominicana, contas do nosso rosário, porque é que nós não preferimos coisas de Deus? Coisas que nos elevem. Primeira condição. Segunda condição para ser discípulo de Jesus: tomar a sua cruz. Há pessoas que acham que tomar a sua cruz é tomar as dificuldades da vida, mas a cruz é mais do que isso. A cruz é a nossa vida, toda. A cruz nasceu no dia em que nascemos e há de tornar-se uma cruz gloriosa no dia em que ressuscitarmos. Até lá, temos uma cruz connosco, que é a nossa vida. Umas vezes mais leve, porque nos acontecem coisas boas, às vezes mais pesada, porque a vida pesa, porque as contrariedades vêm. E o que Jesus diz é: não inventes outras cruzes que não são as da tua vida, nem te queixes da cruz que levas. Porquê? Porquê é que é importante pegar na sua cruz? Porque é com a nossa vida que Deus precisa de nós, com os nossos conhecimentos, com a nossa maneira de estar. Nós, quando falamos de vocação, falamos das irmãs, falamos dos freis. A irmã Rosário, que é assim com quem eu tenho mais à vontade, quando entrou para a congregação, não foi por ser santa e imaculada. Não foi por isso. Estes freis que estão aqui, estão sentados na cadeira, não estão nos pedestais porque já são santos. Nem eu. Pegar na nossa vida é pegar como nós somos. Carregá-la. Aceitarmos. O primeiro processo de cura é a aceitação. Aceitarmos. E sabermos que quando a cruz é pesada, há alguém que é o nosso Ireneu. Alguém, pode ser aquele que está lá em cima de todas as coisas, mas pode ser alguém que aquele lá de cima nos envia para nos ajudar. Então, segunda condição para seguir Jesus não é reclamarmos da nossa cruz, que mal fiz eu a Deus, mas que vida não sei o quê, já não é viver, acabar com essa conversa, essa não agrada a Deus, mas carregar a sua cruz para seguir Jesus. Terceira condição, renunciar a todos os bens. Esta é a exigência mais radical de Jesus no Evangelho. É aquilo que Jesus pede a todos aqueles que querem realmente segui-lo. E volto a dizer, não é para padres, nem para freiras, nem para religiosos. É para quem quer ser discípulo. Renunciar a todos os bens. Quando Jesus foi jantar à casa de Zaqueu, não foi preciso Jesus lhe dizer nada, que ele percebeu que se queria ser amigo de Jesus, discípulo de Jesus, tinha que se desfazer da riqueza que tinha. Por isso ele antecipa-se e diz: Senhor, metade da minha riqueza vai já para os pobres. E se eu defraudei alguém, vou indemnizar 4 vezes mais. Percebeu isso? Percebeu que seguir Jesus implica renúncia de todos os bens. Quando Jesus chama Mateus, sentado no posto da cobrança, com as moedinhas todas, imaginamos as moedinhas todas em cima da mesa, Mateus não andou a recolher as moedas e trouxe-as com ele, não. Deixou a banca, diz o Evangelho, deixou a banca e seguiu Jesus. Quando aquele jovem rico pergunta a Jesus o que é que ele tem de fazer para alcançar a vida eterna, Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue. Esta é uma condição essencial para ser discípulo de Jesus. Então, como é que a gente agora vai fazer? Nós temos dinheiro, nós temos poupanças, quem as tem? Estamos condenados? Não. A renúncia dos bens significa não viver para acumular, mas viver para partilhar. Se os ricos percebessem alguma vez que a riqueza que têm não é para acumular, com medo de um futuro que não se põe por como têm dinheiro, vão ter sempre alguma migalha para comer,
e pudessem partilhar a riqueza que agora têm, iam ser muito mais generosos, muito mais autênticos e muito mais discípulos de Jesus. Esta semana, começou a meio da semana passada, nós, os que rezamos a liturgia das horas, no ofício de leituras, estamos a ler um sermão de São Leão Magno sobre as bem-aventuranças. E agora a parte que toca é bem-aventurados os pobres. São Leão Magno, estamos a falar do século V. E ele, a propósito dos pobres, tem coisas muito interessantes que não vou dizer agora aqui, porque ainda quero falar das outras leituras. Às tantas diz assim: felizmente, ainda há ricos que usam a sua riqueza não para a sua ostentação, não para se exibirem, não para mostrarem que têm muito dinheiro, mas para partilhar com os pobres, porque descobriram que quando partilham é que são ricos. Viram? Século V, há 1500 anos atrás. E hoje continuamos a ter cristãos, católicos, que acumulam e que mostram aquilo que acumulam em vez de partilharem. Para seguir Jesus é preciso renunciar a todos os bens. Então, se eu não renunciar, deixo de ser discípulo de Jesus? Não é isso. Mas mentaliza-te que vais ter mesmo que renunciar. Porque quando te apresentares diante de Jesus, não vais levar o Audi, nem o Porsche, nem o Lamborghini, e o fatinho melhor que leves aqui vai ficar aqui. Lá também não te vais apresentar com fatinhos fantásticos de marca. E aí é que nós vemos a pobreza e o que é a renúncia a todos os bens. Mas não é só para a hora da morte. Temos que ir vivendo já esta atitude de desprendimento. Segunda leitura. Estava a ler agora há bocadinho, porque me deu curiosidade de ler a introdução da carta a Filémon que o Frederico Lourenço escreveu, que ele traduziu a Bíblia e está traduzido. Diz ele: pouco mais tem do que 350 palavras este texto da Bíblia. É dos mais pequeninos da Bíblia. Uma carta cheia de profundidade e de espiritualidade, porque é a carta construtora de um humanismo e de um cristianismo extraordinário. Nós lemos 10 versículos. São uns 19 versículos esta carta. Lemos 10 versículos. Podia-vos falar aqui do contexto todo do Onésimo e do Filémon. Vamos simplificar. Paulo conheceu, Filémon converteu. Há uma teoria que diz que este Onésimo era escravo do Filémon e que terá fugido. Entretanto, encontra-se com Paulo. Paulo converte-o, torna-se cristão. E agora há aqui esta devolução do escravo, que era uma lei do Império. Se alguém encontrasse um escravo, teria de o devolver ao seu dono. E estamos aqui nesta questão. E o que Paulo pede a Filémon é que o trate com humanidade. Que o trate como humanidade. Recebe-o como se fosse o meu coração. Já não é teu escravo, mas é teu irmão. Isto faz-nos aqui levantar uma pergunta que 2000 anos depois continua acesa e que nos devia questionar. Que é a maneira como nós tratamos aqueles que achamos que estão abaixo de nós. Como é que nós tratamos? O patrão, como é que trata os seus empregados? A dona de casa, como é que trata a empregada que tem lá contratada? Só estou a dar exemplos de ricos, porque aqui pobres há poucos. Quando vamos às compras, como é que falamos à senhora que nos passa os produtos? Dizemos-lhes bom dia? Dizemos obrigado? Bom trabalho? Ou isto é tudo nosso e eu pago é para ser servido? Às vezes pensamos que eu estou a exagerar, mas vou-vos contar uma história na primeira pessoa. Já a contei várias vezes, mas como marca, ficou marcado. Há 2, 3 anos atrás, ia celebrar a missa à paróquia e de manhã, a missa era às 9, eu saí um bocado atrasado, costumo ir a pé, já não deu para ir a pé, não dava para voltar atrás para apanhar o carro, vou ao autocarro. Estava o autocarro mesmo a chegar, o senhor já ia a sair, eu fiz de sinal para parar, o motorista abre a porta, eu entro e digo bom dia. E o homem olha para mim assim, eu pensei, deve-me conhecer. Eu disse, bom dia. E o senhor diz, bom dia. O senhor acredita que eu comecei a trabalhar às 6:30 da tarde e é a primeira pessoa que me diz bom dia?
Já viram como é que está o nosso mundo? Já viram como é que estão as nossas relações? Nós ignoramos o outro. E São Paulo toca com o dedo na ferida. Como é que eu trato aqueles que eu acho que estão ao meu serviço? Trato-os com humanidade ou continuo a tratá-los como escravos e meus criados? Esta é a parte humana, por isso é uma carta de humanismo. Mas também é uma carta cristã. O que Paulo está a pedir a Filémon não é que ele deixe de ser escravo. Senão, agora, se toda a gente se convertia e os desgraçados passavam a não ter empregados. Não é isso. Não é isso que Paulo pede. O que Paulo pede é: não o castigues por ele ter fugido. A mentalidade agora muda, porque tu és cristão e ele também é cristão. Ele continua a estar ao teu serviço, mas cuidado, porque tu agora tens uma implicação muito maior na vida desta pessoa e ele na tua. E então, este é o outro desafio que nós devemos fazer entre nós cristãos. Tratarmos-nos bem, ajudarmos uns aos outros. Não é preciso ter religião, não é preciso ter fé, mas se não fazemos entre nós, como se costuma dizer, se a caridade não começa em casa, entre cristãos, entre os que têm o mesmo, entre todos os que chamam a Deus de Pai, como nós daqui a bocadinho vamos rezar, não é? Meu Pai que estás no céu, é Pai Nosso. Significa que o mais rico deste mundo dirige-se a Deus como Pai Nosso, Pai de todos. E o mais pobre deste mundo dirige-se a Deus como Pai de todos. Deus é Pai de todos e nós devemos sentir-nos como irmãos. Segunda leitura, uma carta extraordinária, 350 palavras que nos dizem que o outro, se esteja ao meu serviço, em que qualidade estiver, é um ser humano como eu e devo-lhe a mesma humanidade que eu quero para mim. E depois, ao nível da fé, todas as pessoas, mesmo que não tenham a mesma fé que eu, são minhas irmãs em Cristo. Aliás, muito do bem que nós fazemos aos outros, não importa a religião. Quando nós fazemos o bem ao outro, é porque eu vejo no outro o rosto de Cristo. Não sei se repararam na segunda leitura que há uma situação desagradável. O Onésimo foge do Filémon, foge da escravatura, mas isso faz com que ele se encontre com Paulo. Ao encontrar-se com Paulo, descobre a fé e, ao descobrir a fé, torna-se cristão. E agora vamos à primeira leitura, quando se diz que os desígnios de Deus são insondáveis, que as intenções de Deus nós não os conseguimos conhecer. E isto é verdade. Se cada um de nós olhar para a sua vida, há de ver que em muitas coisas destas, que nós dizemos erradamente que é por acaso ou por sorte, teve ali bem o dedo de Deus. Quantas dificuldades da nossa vida não acabaram por se transformar em oportunidades? Quantas coisas que nós vimos que a coisa estava a correr mal e depois acabou por ir para outro sítio? Não porque nós quisemos, mas porque há aqui uma presença de Deus. E quem tem fé não pode ver a sua vida sem a presença de Deus. 90%, 95% das pessoas que eu conheço, nos quais vocês estão incluídos, obviamente, não fui eu que vos escolhi. Não vos conheço, a maior parte não conheço de lado nenhum. Mas não foi por acaso. É porque Deus colocou no caminho da minha vida, porque vocês me vão ser úteis. No que for. Ainda não se descobriu. Há uns anos atrás, eu não sabia que a Isabel ia ser útil. Conheci a Isabel, não sabia que ela iria ser útil e agora é útil. Como dizia São Paulo, muito útil. Não é? Nós estamos aqui a falar, preciso não sei o quê, eu ajudo, eu posso. São pessoas que Deus põe no nosso caminho. Não são pessoas que nós encontramos. São pessoas que Deus põe no nosso caminho. E nós devíamos agradecer muito a Deus as pessoas que Ele põe no nosso caminho. Não para a nossa utilidade ou para o nosso proveito, mas porque na devida altura, no devido momento, elas mostram-nos Deus, ou nós podemos mostrar-lhes também o caminho de Deus. Como praticamente toda a gente que está aqui tem acesso à internet, e quem não tem, os mais novos podem ajudar, ou quem for, vejam em casa ou releiam Pegadas na Areia. O poema, texto, Pegadas na Areia. Só vou contar o final para não demorar muito na homilia. A história do final é
que a pessoa que está a caminhar umas pegadas de areia vê que nos momentos difíceis da vida, em vez de ter 2 pares de pegadas, que eram as dele e as de Jesus, vê que nos momentos difíceis só há um par de pegadas. Então ele no final diz, então Senhor, como é que é? Vejo que tu ao longo da minha vida estiveste sempre presente. Mas nos momentos difíceis só estava um par de pegadas, tu abandonaste-me. Resposta de Deus, não, meu querido filho, nos momentos difíceis da tua vida eu não te abandonei, peguei-te ao colo. Peguei-te ao colo. E este é o mal de muitos cristãos e de muitos católicos. Acharem que nas dificuldades da vida eles é que caminharam. Não. Nas dificuldades da vida não somos nós que caminhamos. Se as ultrapassamos, foi Deus que nos pegou ao colo. Então esta missa é para darmos graças a Deus, porque nós não conhecemos os seus desígnios, mas como diz aqui, como se nós aprendermos as coisas que agradam a Deus, sabemos que estamos no caminho certo, e por isso damos graças a Deus. Vamos comprometer-nos a sério na relação com o próximo, passando a cumprimentar, passando a falar, passando a interessar-nos também pelos outros. O Papa Francisco tem sempre falado nas 3 frases que começam em casa, as 3 palavras que começam em casa, mas que podem passar para o mundo. Desculpa, se faz favor e obrigado. Mais pequeninos, em casa, ok? Mãe, chega aí o sal, se faz favor. E quando entrega, obrigado. E quando nos portamos mal, desculpa. Faz parte. Porque isto faz com que eu reconheça o outro. Mudarmos aqui um bocadinho a nossa relação com os outros, passarmos a reconhecê-los como seres humanos como nós e pela fé como uma obrigação maior. E vamos pedir ao Senhor, estamos em setembro a começar o ano pastoral, vamos pedir ao Senhor que estas 3 condições de seguimento se tornem realidade na nossa vida, para que aos poucos nos possamos identificar com Jesus e ser verdadeiramente seus discípulos.